Queridos irmãos e irmãs do Senhor, sejam muito bem-vindos a esse nosso momento de culto. Hoje queremos celebrar um dia muito especial no calendário da Igreja Cristã. Hoje, Sexta-feira Santa, o dia que lembramos do grande sacrifício que o nosso Senhor, o Filho de Deus, Jesus Cristo, fez por toda a humanidade, dando a sua vida para nos entregar perdão, vida e salvação que só podemos encontrar nele. Que este nosso Deus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, esteja conosco nesse momento de culto. Amém. Queridos irmãos, vocês já pararam para refletir de forma profunda o que Jesus realizou com a sua morte na cruz? Bem, meus amados, há 3 respostas para essa pergunta. Ele venceu o poder do diabo, o pecado e a morte. Por causa do pecado original, irmãos, o julgamento que Deus pronunciou contra Adão e Eva, somos desde nossa concepção, no ventre de nossas mães, rebeldes e inimigos de Deus. Por isso, a nossa sentença naturalmente é a morte. E não apenas a morte física, mas também a morte eterna. Portanto, não temos uma resposta para o diabo quando ele nos ordena a viver para os nossos desejos carnais. Assim sendo, nossa única esperança humana é manter as coisas boas desse mundo, sejam prazeres sensuais ou bens materiais, sem levar em conta os direitos e necessidades do nosso próximo. Essa é a real vontade de Satanás para nós, e por isso que nós somos escravos do pecado e do diabo. No entanto, queridos, em Cristo Jesus, somos livres para viver de acordo com a vontade de Deus, como os seus filhos. Agora, Deus não é um juiz irado que está brabo, mas é o nosso Pai Celestial. Cristo nos mostrou a profundidade do amor de Deus por nós. O Filho de Deus desceu do céu por nós, mesmo quando nós ainda éramos inimigos de Deus, se tornando humilde e pobre, e sofreu a injustiça desse mundo. Ele é o nosso exemplo para suportar as provações desse mundo e cuidar dos outros, mesmo daqueles que não fizeram nada por nós e nos tentaram fazer mal. Mas acima de tudo, era o nosso, sim, o meu e o seu, o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando. Ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, nós somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Irmãos, Deus Pai Todo-Poderoso é sim misericordioso e não quer a queda de ninguém. Ele também é justo, ele é a fonte da justiça. Sua justiça deve ser, sim, satisfeita. Através da cruz, Jesus estabeleceu um equilíbrio entre justiça e misericórdia. Ele aceitou a punição por nossos pecados em nosso lugar. É somente porque ele morreu é que nós podemos viver. Jesus, o Cristo, foi o Cordeiro morto, uma única vez por todas, para sempre, por toda a eternidade, mas também o sumo sacerdote. Ele foi para a cruz por sua própria vontade. Ele sofreu sob Pôncio Pilatos, mas na verdade, Pilatos não tinha poder algum sobre ele. O oficial do império que caiu séculos atrás, o nome de Pôncio Pilatos é conhecido hoje apenas pelo credo, em que confessamos nossa fé no Rei dos Reis. Nesse domingo, meus amados, celebraremos a vitória de Jesus Cristo, mas esta noite contemplaremos a magnitude do seu sacrifício. Na paz que excede todo o entendimento, oremos ao Senhor. Amém. Todo-Poderoso Deus, graciosamente mantém tua família, porque em nosso Senhor Jesus Cristo aceitou ser traído e entregue nas mãos dos homens pecadores, para sofrer a morte sobre a cruz. Através do mesmo Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Mas o Senhor, eu gostaria inicialmente de convidar a cantarmos um hino.
quiseste assim me livrar do cativeiro e provar-me amor sem fim. O teu sangue foi vertido, expiraste, ó meu Jesus, e ficou por ti cumprido meu resgate sobre a cruz. Pelo sangue que verteste, purifica-me, Senhor. Foi por mim que tu morreste, meu querido Redentor. Vem liberto, atribulado, a sofrer na escuridão deste abismo do pecado, desespero e maldição. Teu favor, Jesus bendito, minha vida guarde aqui. Teu amor que é infinito, vem unir-me sempre a ti. Dá-me força, ó Cristo amado, que eu resista ao tentador e não ame o vil pecado da tua morte, o causador. Queridos irmãos e irmãs, chegado o momento em que convido a ouvirmos a leitura que servirá de base para a nossa reflexão de logo mais. A leitura se encontra no Antigo Testamento, no livro do profeta Isaías, capítulo 52, versículo 13, até o capítulo 53, versículo 12. Isaías 52, 13 a 53, 12. E assim está escrito: O Senhor Deus diz: tudo que o meu servo fizer dará certo. Ele será louvado e receberá muitas homenagens. Muitos ficaram horrorizados quando viram, pois ele estava tão desfigurado que nem parecia um ser humano. Mas agora, muitos povos ficarão admirados quando virem, e muitos reis não saberão o que dizer, pois verão coisas de que ninguém havia falado, entenderão aquilo que nunca tinham ouvido. O povo diz: quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? Quem diria que o Senhor estava agindo? Pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito nem simpático, nem tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa de suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido. Cada um de nós seguia seu próprio caminho. Mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam sua lã. Foi preso, condenado e levado para ser morto, e ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos, foi morto por causa dos pecados do nosso povo.
foi sepultado ao lado de criminosos, foi enterrado com os ricos, embora nunca tivesse cometido crime nenhum, nem tivesse dito uma só mentira. O Senhor Deus diz: eu quis matá-lo, quis fazê-lo sofrer. Ele ofereceu sua vida como sacrifício para tirar pecados, e por isso terá uma vida longa e verá os seus descendentes. Ele fará com que o meu plano dê certo. Depois de tanto sofrimento, ele será feliz. Por causa da sua dedicação, ele ficará completamente satisfeito. O meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem, e assim os pecados dele serão perdoados. Por isso, eu lhe darei um lugar de honra. Ele receberá a sua recompensa, junto com os grandes e os poderosos, pois ele deu sua própria vida e foi tratado como se fosse um criminoso. Ele levou a culpa dos pecados de muitos e orou pedindo que eles fossem perdoados. Até aqui então nossa leitura. Gostaria de convidar a cantarmos mais um hino. Queremos consagrar. Muitos andam solitários, os famintos pedem pão, outros buscam liberdade, tantos gemem na aflição. Como veste compassivo aos que sofrem aliviar, hoje ser consolo para os fracos amparar. Possa luz reveladora deste amor esclarecer nossa mente pecadora, inspirando-nos a ver neste mundo os sofredores e em teu nome os amparar. Mostra-nos como é sublime teu amor compartilhar. Irmãos e irmãs, vocês sabem qual é a maior ofensa na igreja para o mundo? A cruz. Sim. A cruz é a maior ofensa que existe na igreja. A cruz é o escândalo dos escândalos, é a pedra de tropeço para todas as nações. Hoje, nos templos, os crucifixos e as cruzes estão velados. A imagem está envolta em trevas, assim como Cristo foi coberto pelas trevas do pecado, morte e julgamento. No domingo da paixão, Jesus se esconde dos líderes judeus para que não o apedrejassem antes do momento certo para dar a sua vida. Tanto o conhecimento de Cristo como sua expiação não foram revelados à sabedoria humana. Por isso, há uma ocultação sobre a cruz. É tolice para a mente humana a cruz. Tudo que Deus fez ali confunde os melhores e mais belos pensamentos que o ser humano pode ter fora do Espírito de Deus. Assim como um véu de ignorância a respeito desses assuntos permanece ainda hoje na mente de todos que estão perecendo sem a fé. Consequentemente, meus amados, por isso que a visão da cruz é sim uma ofensa
ofensa. O que Deus fez lá parece feio e desagradável. Vamos ser sinceros, muitos, até mesmo cristãos, evitam a visão do crucifixo. Uma cruz bonita e higienizada até pode ser aceita com mais facilidade. Mas por que mostrar o sofrimento ou o Filho de Deus morto? Muitos pensam que isso parece algo tão lamentável, tão cruel, tão doloroso. Naturalmente, meus amados, gostamos da visão do belo e limpo Salvador. Mas não gostamos muito da visão do medonho, sujo e nojento Redentor na cruz. Ou, como o próprio Senhor disse por meio do profeta Isaías, muitos ficaram horrorizados quando ouviram, pois ele estava tão desfigurado que nem parecia um ser humano. Ele não era bonito, nem simpático, nem tinha beleza alguma que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e já o desprezávamos. Irmãos, a feiura da cruz inclui isso. Que nós, a raça humana, rejeitamos a Jesus Cristo. Nós não queríamos um Salvador. Essa é a verdade. Nós não queríamos que ele derramasse sangue por nós. Nós não queríamos, nem pensávamos que precisávamos da expiação feia, suja, nojenta e desagradável. Uma expiação mais bonita e gentil, por favor, é o que nós pediríamos. Porém, esse é realmente o velho Adão, a velha natureza em nós, nos cegando para a total realidade que está à nossa frente. Nós não queremos uma redenção pelo sangue, simplesmente porque achamos, na verdade, que o pecado que há em nós, ele não é tão sério assim. Mas isso é uma completa mentira, meus amados. Nosso pecado é muito grave. Nossos pecados mostram uma rejeição da lei de Deus. Nossos pecados mostram uma rejeição ao direito de Deus de nos julgar. Razão pela qual, naturalmente, nos afastamos e não gostamos de olhar para o crucifixo. A verdade da natureza humana é que nós queremos nós mesmos no trono e Deus nos servindo. Queremos o direito de reclamar com Ele quando as coisas estão errado, como se Ele fosse um funcionário nosso, cujo trabalho temos o direito de avaliar. Queremos o direito de fazer nossas próprias escolhas e determinar nosso próprio curso e seguir nosso próprio coração, como se fôssemos puros de coração e mente. Quando queremos estar no trono como o juiz, não percebemos de fato o que isso significa. Porém, Jesus Cristo nos mostra o que isso significa. Ele diz, aqui está o trono, e ele se deixa pregar na cruz. Aqui está a coroa, e eles enfiam espinhos em sua testa. É isso que o rei faz. Ele morre para salvar o seu povo. Em nenhum lugar ele é mais rei do que na cruz, aquele lugar feio e desagradável. Cristo é realmente o Rei da Glória. No entanto, o que Ele considera glória e como Ele quer ser conhecido por nós é repulsivo para a nossa carne e para a mente humana, meus amados. A verdadeira bandeira do cristianismo é sim a cruz de Cristo. Se aprendermos pelo ensino do Espírito Santo, conseguiremos ver a cruz como a maravilha e majestade do amor de Deus por nós, pecadores. Aprenderemos a amar a imagem do sofrimento de nosso Salvador. Aprenderemos o que é a verdadeira glória. Amados, nós, gentios, não éramos o povo de Jesus Cristo. Não tínhamos nenhum direito à sua herança. No entanto, o seu testamento também é para nós, também é para mim, também é para você. Assim como está escrito, o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Assim, todos, não só alguns, todos tiveram seus pecados colocados sobre o servo sofredor Jesus Cristo. Por isso que para nós, que conhecemos a verdade sobre a cruz, sabemos que Jesus Cristo morreu por mim, morreu por ti, morreu por todos nós.
Assim, vemos a visão do Salvador crucificado por nós. Vemos os nossos pecados colocados sobre o seu corpo naquela madeira. Vemos nossa salvação escrita em seu sangue sendo derramado. Esse é o significado das palavras do profeta. Era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando. Irmãos, são as nossas tristezas e sofrimentos, não os dele. Ele, o belo, santo e glorioso Filho de Deus, em sua graça, nunca deveria ter derramado uma única lágrima em sua vida. Porém, ainda assim, ele queria, por amor a mim, por amor a ti, por amor a nós todos, e obediência ao seu Pai, carregar toda a dor que pertencia a nós. Nossa dor e sofrimento deveria ter sido eterna. Não deveria haver fim para os nossos sofrimentos, nenhum conforto para as nossas tristezas. Mas Cristo Jesus tomou tudo isso sobre si mesmo. E aqui está o cerne, o núcleo do escândalo da cruz. A cruz nos mostra como um espelho o que nós merecemos de fato. E se não podemos aceitar esse fato é porque nos ofendemos que alguém nos julgue de forma tão dura assim. Nossa natureza insiste em nos dizer que certamente não merecemos o inferno e todas as suas angústias, que só podem ser removidas de nós pelo sacrifício da vida do Filho de Deus. Porém, se aceitarmos e dissermos, este é Deus, tendo misericórdia de mim, um pecador, então receberemos a cruz como um verdadeiro tesouro precioso para nós todos. Assim como está escrito, quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, ele verá a sua descendência. Amados, porque sabemos que Cristo não teve filhos nem esposa, não pelo menos segundo sua natureza humana. E embora ele não tivesse filhos de sangue, ele os tinha por causa de seu sangue. Ele criou sua família e lar pela obra redentora que ele realizou na cruz. E este parece ser o significado daquela palavra difícil que Isaías escreve sobre o nascimento de Jesus, onde diz: pois já nasceu uma criança, Deus nos mandou um menino que será o nosso rei. Ele será chamado de Conselheiro Maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Pela cruz, irmãos, somos feitos o seu povo. Nascemos das águas do batismo, nos unindo a Ele em sua morte. Assim somos os seus filhos pela fé. É disso que Isaías está falando quando afirma que Cristo verá sua descendência. É no ato de sofrer e morrer que Jesus cria a sua igreja, que Ele cria a sua descendência. Nós, meus amados, eu e vocês nascemos pelo perdão dos pecados encontrados no sangue derramado de Cristo na cruz. Em outras palavras, é porque Ele morreu é que nós vivemos. Amados, antes de chegar à cruz, Cristo estava cheio de tristeza e desejou que isso tivesse já sido consumado. Quando foi concluído, Ele clamou aos céus: está consumado, e seu sacrifício foi perfeitamente alcançado. E então ele ficou profundamente satisfeito. Ele havia realizado a coisa mais magnífica e maravilhosa já feita em todos os tempos. Portanto, se alguém pode ser inocentado, deve ser pela fé nessa obra do servo sofredor. Este é o ponto principal do nosso texto. Esse é o ponto principal da mensagem da cruz. Se nos ofendermos e dissermos: mas a cruz é muito feia, ou a cruz é muito católica romana, então perdemos completamente o foco e o ponto principal da mensagem do Cristo crucificado. Se aprendermos a conhecer a Cristo por meio da cruz, se vermos na cruz a derrota do pecado e da morte, se vermos que a cruz é a nossa vitória, então entenderemos tudo corretamente e estaremos no caminho certo. Assim como o ladrão, ao lado de Jesus, entendeu. Ele disse: lembra de mim quando entrares em teu reino. Ele viu
o rei entrando em seu reino. Ele viu o homem a quem se deve implorar para entrar no reino celeste. Por isso, irmãos e irmãs, imploremos também: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor crucificado, lembra de mim em teu reino. Amém. Irmãos e irmãs, gostaria de convidar a cantarmos mais um hino. Queridos irmãos e irmãs, nesse momento eu gostaria de convidar a orarmos ao nosso Senhor. Ó Senhor Jesus, inocente Cordeiro de Deus, foste contado entre os transgressores e entregue à terrível morte de cruz, para satisfazer a justiça divina em nosso lugar. Louvamos, honramos e glorificamos a Ti por Tua infinita misericórdia. Fortalece, ó Senhor, a nossa fé e confiança em Ti, para que, salvos da nossa culpa diante da lei, sejamos confortados na tentação pelas bênçãos que a Tua obra e vida santa nos garantem. Que a pregação da mensagem da cruz seja para nós poder e sabedoria de Deus, a fim de obtermos as bênçãos que prometeste nos dar através do uso fiel da Tua palavra. Concede a graça de crucificarmos a nossa natureza pecaminosa, assim como Tu crucificaste o nosso velho homem, para que daqui em diante não mais sirvamos ao pecado, mas andemos em Teus caminhos. Nos concede seguir o Teu exemplo, para permanecermos humildes nos dias de aflição e amargura, amarmos os nossos inimigos e voluntariamente suportarmos injustiças por amor ao Teu nome. Chama-nos a Ti, assim como chamaste o malfeitor na cruz. Intercede por nós junto ao Teu Pai Celeste, assim como oraste por aqueles que Te crucificaram. Concede-nos fé firme e paciente e esperança até o fim. Lembra-te de nós em Teu reino, que a Tua cruz seja o nosso consolo em nosso fim mortal. Quando pedirmos-te, recebe a nossa alma em Tuas mãos, pois Tu nos redimistes, ó Senhor Jesus Cristo, Deus da verdade. Amém. Também convido nesse momento a orarmos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha
teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém.